A paz do Senhor. Deus tem ministrado algo no meu coração que se encontra em Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, a palavra aqui, ela está sendo bem clara, que surgirão falsos profetas. E a gente pode ver que já tem falsos profetas que pregam heresias, coisas de si mesmo, que não condiz com que a palavra, que deixa ali ser instruído pela carne, pela voz da carne, pelo que a carne quer, pelo que a carne deseja. E até os escolhidos, como diz aqui, na palavra, que até os escolhidos se enganariam. Tem muito escolhidos de Deus se deixando se enganar pela carne, pelo que a carne quer, pelo que a carne deseja, e não pelo que a palavra ensina. E a palavra, ela é certa, ela é única, ela é uma só e ela é confrontadora. Então, por isso que muitas das vezes nós nos permitimos deixar o quê? Que a carne nos ensina. Por quê? Porque a palavra, que é a verdade, ela é confrontadora. Ela vai confrontar o que a gente vai querer pela carne, a palavra vai dizer não. Então, a gente muitas das vezes não vai querer obedecer à palavra, não vai querer ser submisso à palavra, não vai querer se adaptar como a palavra, mas sim vamos querer o quê? Se adaptar como a carne quer, como a carne ali está pedindo. E a carne, ela vai pedir todos os dias, é uma batalha entre a carne e o espírito. O espírito, ele vai querer muito uma coisa e a carne também vai querer muito uma coisa completamente diferente. Então a gente tem que o quê? Sentar para aprender e deixar Jesus nos ensinar conforme a palavra dele. Não é fácil, é extremamente difícil, mas não é impossível. Mas nós não podemos deixar ser amantes de nós mesmos. Nós não podemos negociar a verdade, que é a palavra. A gente não pode deixar ser um falso profeta, que é o que a nossa carne quer nos ensinar, quer que a gente pratique. A gente tem que ser um verdadeiro profeta. E a gente só é e só vai ser um verdadeiro profeta seguindo esse manual, o único manual, que é a palavra de Jesus. E a verdade, que é a palavra de Jesus, ela não é e nunca vai ser como a gente quer ser, como a nossa vontade, como o nosso querer. A verdade da palavra vai ser como ela é, que vai confrontar sim, vai doer sim, mas é por amor. Então, que a gente não venha nos permitir a se convencer, a deixar fazer aquilo que a carne quer, mas sim deixar o Espírito Santo nos permitir, deixar o Espírito Santo nos convencer dia após dia a viver a palavra dele. E não é fácil. Todos os dias a gente tem que decidir fazer uma escolha, uma decisão. E todos os dias a gente tem que decidir pela mesma escolha, pela mesma decisão, que é o quê? Seguir a palavra de Deus. E não é fácil tomar essa decisão, essa escolha. Mas quando você senta para ouvir a Jesus, a ele, deixar ele te ensinar, você vai ensinar para as pessoas conforme ele tem te ensinado, sem diminuir, sem acrescentar coisas que ele não falou. Jesus, ele nos ensina, ele nos chama para buscar a palavra dele, para ele nos ensinar e para a gente aprender e a ensinar os demais conforme eles têm nos ensinado, conforme a palavra dele e não conforme a gente quer, conforme a nossa vontade e a nossa carne. Então, que a gente venha todos os dias estudar a palavra de Deus. A religiosidade,
ela existe sim, mas muitos estão usando isso como desculpa para não seguir a palavra de Deus. Quando pregamos a verdade de Jesus, como ela é, as pessoas já logo vêm falando, é religiosidade, religiosidade. Por quê? Porque a palavra está confrontando. Então, falar que a religiosidade é uma justificativa que vai dar um prazer ali de alívio para se sentir certo naquilo, mesmo não estando certo. E a palavra de Deus é uma só. Então, que nós não venhamos deixar sermos aprendizes da carne para viver e praticar coisas erradas e assim ensinar para as pessoas conforme a gente quer, mas que a gente venha aprender conforme é a palavra, conforme Jesus quer nos ensinar, para a gente assim ensinar para as pessoas o certo. Não é o certo que a gente quer, mas é o certo que é a palavra de Deus, que é bem clara. Boa noite. Jesus te ama.